A história começa em um mundo medieval, onde um gentil comerciante chamado Banasa se oferece para pagar alguns escravos semi-humanos pelo seu trabalho. Os humanos ao seu redor começam a julgar Banasa por ser tão gentil com uma raça inferior, e até mesmo os semi-humanos hesitam em aceitar seu pagamento. No entanto, Banasa insiste e eles partem depois de aceitarem alegremente o pagamento. Banasa então diz à sua amiga que todos merecem ser tratados igualmente, mas ela o lembra que o mundo racista em que vivem não aceitará suas ideias tão facilmente. De repente, as mãos de Banasa começam a brilhar e, em seguida, todo o seu corpo é envolto pelo brilho e misteriosamente teletransportado, para a grande surpresa de Queen. Banasa se sente confuso ao chegar a um altar cercado por sacerdotes, e seu líder o recebe como um candidato a herói para o reino de Clyrode. Ele explica que o mundo deles precisa convocar heróis de outros universos para lutar contra o Senhor Demônio por eles, e uma empregada coloca um dispositivo de teste para medir os poderes de Banasa. No entanto, ela fica desapontada ao ver que ele é um homem completamente normal, enquanto Banasa acha que esse resultado foi totalmente normal. De repente, uma empregada grita de alegria em outro altar, anunciando que eles invocaram um herói lendário. Até a empregada de Banasa corre para o herói, enquanto toda a multidão explode em alegria e começa a idolatrá-lo a níveis profanos. Depois disso, o rei declara que o herói é o salvador deles, enquanto Banasa é completamente deixado sozinho. Ele se pergunta como voltar para casa, mas o mago do rei lhe diz que não há como enviá-lo de volta. Então, ordena que Banasa viva na distante floresta de Delaveza. Depois de entrar na carruagem para sua jornada, Banasa pergunta ao motorista semi-humano se ele é escravo do rei, mas ele explica que, em seu mundo, os semi-humanos são tratados da mesma forma que os humanos. Quando chegam à floresta, o homem lagarto dá a Banasa uma bolsa de armazenamento com algum dinheiro e comida, alertando-o de que a floresta de aparência pacífica está, na verdade, cheia de poderosos soldados das trevas. Quando o motorista vai embora, Banasa agradece pela ajuda antes de tirar uma espada da bolsa. Ele percebe que o rei lhe deu um pedaço de lixo frágil para deixá-lo perdido, antes de notar alguns slimes atrás dele. Banasa acha que será um desafio fácil de nível 1, mas os slimes de repente o atacam em velocidade Mach, e ele consegue, por sorte, eliminá-los. Banasa fica chocado ao ver que apenas um ataque destruiu completamente sua espada. De repente, uma voz lhe diz que ele subiu de nível e mostra que suas estatísticas são infinitas. Banasa não consegue entender o que o símbolo do infinito significa e fica chocado ao começar a aprender 1 bilhão de novos feitiços. Então, o sistema detecta que sua bolsa de armazenamento está amaldiçoada com um feitiço que atrai monstros. Então, ele a remove, percebendo que o rei queria transformá-lo em comida para monstros. Ele então começa a se dirigir para a floresta, mas o sistema lhe diz que a floresta tem muitos bolsões de mana maligna dentro dela. Ele pergunta a Banasa se deve remover a mana maligna e ele acena com a cabeça, e uma luz ofuscante surge e purifica completamente 1000 milhas ao redor deles. De repente, o sistema interrompe seus pensamentos ao anunciar que ele subiu mais 1 bilhão de níveis, deixando-o completamente pasmo. Enquanto isso, de volta ao castelo de Clyrode, a princesa Elizabeth protesta contra a decisão cruel de seu pai de enviar Banasa para a perigosa floresta de Delaveza, que é basicamente o quartel-general dos demônios. O rei não sente nenhuma culpa por se livrar de pessoas inocentes que ele mesmo convocou, mas, de repente, um mensageiro o informa que alguém acabou de usar a purificação, que é o feitiço sagrado mais poderoso. O rei sorri com satisfação, pensando que seu herói loiro já aprendeu um feitiço incrível, mas fica surpreso quando o guarda revela que o feitiço foi usado em Delaveza. De volta a Banasa, ele se pergunta como ganhou 300 níveis apenas usando um feitiço mágico, mas encara isso como uma ocorrência completamente normal neste novo mundo. Então, Banasa decide esconder sua verdadeira identidade usando um feitiço de metamorfose, que lhe dá um guiate de nível 10. Ele começa a pensar que talvez ser mulher não seja tão ruim assim, mas no final, ele luta contra seus pensamentos intrusivos e volta a se transformar em um homem disfarçado. Então, o sistema o teletransporta de volta para a capital real, o que lhe dá essa ideia de tentar se teletransportar para sua casa. O feitiço não funciona, então Banasa apenas sorri e decide se estabelecer no novo mundo, tornando-se um aventureiro. Na Guilda dos Aventureiros, a recepcionista explica todas as classificações dos aventureiros para ele. Ela pergunta seu nome, mas ele decide esconder sua identidade e se registra com o nome de Flio. Depois de receber sua ficha de aventureiro, Flio pensa em qual missão começar e percebe uma jovem pedindo para ser escoltada até a floresta de Delaveza. Mesmo depois que ela conta que sua família indefesa está em perigo, os aventureiros a
pensam friamente, recusando-se a arriscar suas vidas. Flio sente pena da menina e se oferece para teletransportá-la até lá, e todos ao seu redor pensam que ele é um amante de lolis, enganando uma menina inocente com falsas promessas. A partir dos cochichos, Flio finalmente percebe que o teletransporte não é uma magia para iniciantes. Então, a Cavaleira Real Balirosa e seus amigos o questionam para que ele explique o que está fazendo. Ele diz a eles que tem provas de que pode se teletransportar e os leva a um beco tranquilo para mostrar. Flio usa o feitiço e teletransporta todo o grupo para fora da floresta, deixando todos chocados. Percebendo que o acusou falsamente, Balirosa rapidamente pede desculpas a Flio junto com seus amigos. Enquanto isso, a menina fica preocupada com o fato de toda a mana maligna ter desaparecido da floresta. Flio tenta dizer a ela que purificou a floresta, mas o sistema o impede de expor seus segredos a um demônio. Ele fica confuso ao perceber que a menina é um demônio. De repente, todas as meninas apontam suas armas para ela, já sabendo que ela estava enganando as pessoas para ajudá-la e consumindo-as por seu poder. A menina fica ali inocentemente, mas de repente, seu rosto se contorce em um sorriso animalesco e ela zomba de todos por acharem que são fortes o suficiente para enfrentá-la. Ela revela sua verdadeira forma, uma gigantesca loba demoníaca chamada Fenris, dizendo que é irmã de um dos 4 demônios mais fortes, chamados de Infernal Four. Todas as meninas caem de joelhos diante da pressão de Fenris, mas Flio permanece de pé, para sua surpresa. Ele protege as meninas dos ataques dela e as teletransporta de volta para o castelo, preparando-se para enfrentar o Senhor dos Demônios de frente. Fenris ataca Flio, mas ele facilmente evita o ataque dela antes de bloquear o próximo. Ele usa um tornado para prendê-la, antes de usar um feitiço de gravidade para mantê-la presa ao chão. Flio se pergunta como derrotar o demônio sem ferir ninguém, e o sistema sugere escravizá-la para controlar seus pensamentos. No entanto, Flio se recusa a usar a escravidão, querendo manter o mundo a salvo do conceito maligno. Enquanto Fenris continua tentando sem sucesso escapar da poderosa gravidade, o sistema continua dizendo a Flio para escravizá-la, mas ele continua recusando até que Fenris fique sem magia. Ela aceita sua derrota e se prepara para perder a vida, mas Flio a poupa. Fenris lembra a ele que ela é inimiga jurada de todos os humanos, mas ele diz a ela que não quer vingança contra alguém que se rendeu. Ela se sente tocada por sua gentileza e volta à sua forma humana, e Flio rapidamente desvia o olhar dela antes de lhe dar algumas roupas. No entanto, ela desmaia de exaustão antes de poder vesti-las, então Flio a carrega para uma tenda e a cura com sua magia. Enquanto Fenris descansa dentro da tenda, ele se pergunta por que pode usar os feitiços mais poderosos do mundo. Logo, Fenris acorda dentro da tenda e sai depois de perceber que seu corpo está completamente curado. Para agradecer a gentileza de Flio, ela decide nunca mais atacar humanos e se oferece para se tornar sua serva. Flio diz a ela que não precisa ir tão longe, mas Fenris começa a chorar, dizendo que sua vida perderá o sentido sem seu mestre. Ele cede completamente à sua atuação fofa e aceita sua oferta, mas avisa que é de outro mundo. No entanto, Fenris não se importa de onde ele é e diz que continuará servindo a ele, não importa o que aconteça. Enquanto isso, no Castelo Real, o rei fica furioso com seu falso herói por perder um exército inteiro de soldados para demônios de nível 1. O príncipe se defende arrogantemente, dizendo que seus soldados eram patéticos demais para lutar contra um monstro de verdade, e sai do salão. O rei então pergunta a um soldado sobre o desempenho do herói e descobre que ele, na verdade, fugiu como um covarde e culpou os soldados por tudo. Lá fora, nos corredores do castelo, o herói se sente frustrado por ser fraco demais para lutar contra monstros reais, mesmo depois de tanto treinamento. Sua bela serva Tsuya interrompe seus pensamentos e o príncipe sai para gastar todo o dinheiro do rei mimando-a. No dia seguinte, enquanto Flio caminha com Fenris até a guilda dos aventureiros, um vendedor ambulante a chama de Senhora Flio. Ela fica feliz que as pessoas pensem que eles são casados, e Flio diz que é uma boa maneira de esconder seu verdadeiro relacionamento. No entanto, Fenris começa a tratar isso como um casamento de verdade, animado por ter um marido tão forte quanto ele. Eles entram juntos na guilda dos aventureiros, onde Fenris se registra como aventureira, corando ao receber uma ficha igual à do marido. Enquanto os dois se perguntam quais missões aceitar, a recepcionista anuncia que o reino entrou em estado de emergência por causa de uma horda de ursos demoníacos. Ela revela que qualquer um pode aceitar a missão de derrotar a horda, mas os aventureiros se sentem inquietos, já que até mesmo o herói falhou contra ela. Flio também acha que é fraco demais para lutar contra um exército forte o suficiente para derrotar o herói, mas Fenris diz a ele que os ursos são fracos demais
para eles. Ela faz com que ele teletransporte os dois para o local da horda de ursos, e eles percebem uma casa vazia, reservada pela guilda para aventureiros. Os dois se preparam para derrotar os ursos, e de repente, ouvem gritos aterrorizados nas proximidades. Eles vão até o local para verificar, e veem algumas meninas cercadas por ursos demoníacos. Fenris acha que eles deveriam simplesmente ignorar os humanos fracos, mas Fleo reconhece que elas são as cavaleiras reais, então ele entra em ação para ajudar. Ele derrota uma onda de ursos com um feitiço de raio, enquanto Fenris acaba com outro. As meninas se sentem aliviadas por terem sido salvas, chocadas com o fato de Fleo ter sobrevivido à sua luta contra um senhor demoníaco. Elas perguntam quem é a garota bonita que está com ele, e Fleo apresenta Fenris como apenas uma amiga, o que magoa os sentimentos dela. De repente, outro urso aparece do nada e se aproxima de Fenris, e Fleo acha que ela vai se machucar. No entanto, Fenris simplesmente olha para o urso, e ele fica tão apavorado que se submete completamente a ela. Fenris e Fleo decidem manter o urso calmo como animal de estimação, e Fleo o transforma em um pequeno coelho chamado Sibi, chocando as meninas com a naturalidade com que ele trata um demônio. Depois, as meninas se apresentam como Balriosa, Blossom, Baileri e Belano, e pedem que Fleo as treine. Balirosa explica que, depois que o rei ordenou que todos os aventureiros se tornassem fortes o suficiente para apoiar seu herói, elas tentaram treinar para enfrentar os ursos demoníacos, mas ainda eram fracas demais para derrotar um único deles. Fleo hesita, pensando que não tem experiência em ensinar ninguém, e Fenris fica com ciúmes, porque as meninas estão tentando dar em cima de seu homem. Ele percebe a raiva dela, e explica às meninas que Fenris é, na verdade, sua esposa. Então, todas ficam constrangidas, e retiram seu pedido. No entanto, Fenris se sente satisfeito por ter anunciado seu casamento em público, e permite que Fleo treine as garotas. Então, ele finalmente concorda em aceitá-las como suas alunas. Então, as garotas cavaleiras perguntam sem jeito a Fleo se podem morar em sua casa, já que a área da floresta é muito perigosa para elas. Fenris rapidamente concorda em acolhê-las, dizendo que ela pode economizar espaço para elas dormindo na mesma cama com seu marido Corado. No dia seguinte, Fleo leva as meninas para lutar contra uma besta demoníaca, mas todas elas simplesmente largam suas armas e fogem, apavoradas por suas vidas. Fleo percebe que vai demorar um pouco, até que elas possam enfrentar monstros de verdade. Então ele aluga um quarto onde as meninas podem ficar. As meninas agradecem pelo presente, e Fenris as chama para jantar, mas elas ficam desapontadas ao ver carne crua servida para elas. Fleo começa a cozinhar a carne com Balirosa, o que confunde Fenris, que gosta de carne crua. Depois de um tempo, elas preparam alguns pratos deliciosos, e Balirosa explica que é de uma família nobre pobre, que não tem dinheiro para pagar cozinheiros. Então, elas aprenderam a fazer sua própria comida. O ego de Fenris se recusa a aceitar que comida cozida é melhor do que crua, mas seu orgulho é destruído porque tem o gosto da coisa mais deliciosa que ela já comeu. Ela, relutantemente, diz às meninas que vai cozinhar a comida da próxima vez, e elas aceitam alegremente sua oferta. No dia seguinte, Fenris e Fleo surpreendem a guilda dos aventureiros com todas as poderosas feras que mataram para obter saques. Enquanto todos cochicham sobre eles, Fleo percebe que deveria ter sido mais discreto, em vez de simplesmente jogar os monstros na frente da guilda em plena luz do dia. Então, Fenris pergunta a Fleo se ela pode cuidar de alguns assuntos antes que um membro da guilda chamado Leolith o chame para uma conversa importante. Enquanto Fenris sai para participar secretamente de algumas aulas de culinária, Leolith leva Fleo para a sala da guilda, onde o elogia por suas grandes conquistas. Ele secretamente se arrepende de ter se exibido tanto por engano, enquanto Leolith pede que ele se junte ao reino e apoie o herói como seu braço direito. No entanto, Fleo pensa em sua vida pacífica com Fenris e decide que não vale a pena se envolver em uma guerra sem sentido, para grande choque de Leolith. Depois de recusar a oferta de Leolith, Fleo sai da guilda dos aventureiros, onde encontra Fenris parecendo que acabou de sair de uma zona de guerra. Ele fica preocupado que ela tenha sido espancada por algumas feras demoníacas, enquanto Fenris pensa em sua desastrosa aula de culinária, onde ela simplesmente explodiu toda a cozinha. Enquanto isso, no Castelo Real, o herói recebe a notícia de que alguém poderoso eliminou os ursos demoníacos. Então, ele dá a ordem para recrutar essa pessoa como seu braço direito. De volta à sua casa, Fleo recusa a oferta do reino para se juntar a eles e continua ensinando seus alunos. Ele observa Blossom cuidando de sua fazenda, pensando que ela poderia se tornar uma Super Saiyajin se dedicasse o mesmo esforço ao treinamento. Enquanto isso, Fenris tenta fazer com que Baileri atire em um alvo vivo,
vivo, em vez de um alvo fixo, mas ela acha muito difícil ferir um ser vivo. Fleo também dá a Belano um anel para aumentar sua mana, que ela aceita, mas Fenris se aproxima sorrateiramente por trás dela, ameaçando acabar com sua carreira se ela colocá-lo no dedo anelar. Enquanto mantém as meninas afastadas do marido com ciúmes, Fenris percebe que alguém está espionando-os. Mais tarde, ela prepara um jantar incrível para todos e revela suas aulas secretas de culinária, dizendo que, embora parecesse impossível no início, ela finalmente aprendeu a lidar com os ingredientes. Feliz por poder ser útil além de lutar, Fenris serve a Fleo uma porção especial de curry. Ele aprecia a comida dela, deixando-a radiante de alegria, enquanto do lado de fora da casa, a espiã chamada Uliminas continua observando-os. Uliminas permanece alheia à presença de Fenris, que de repente aparece atrás dela e a leva para dentro para interrogá-la. Fleo serve um chá para Uliminas e descobre que ela é, na verdade, uma serva do Senhor dos Demônios. A humana Neko diz a ele que estava na área e por acaso os viu juntos. Fenris orgulhosamente diz a Uliminas que ela é casada com Fleo, que fica chocado por um cara comum tê-la domado. Uliminas então pergunta o que aconteceu com a Floresta de Lavesa e Fleo explica que a purificou com um feitiço, o que a choca. Ela pergunta a Fenris se ela sabia que Fleo indiretamente matou seu irmão Fengaril, que também estava dentro da floresta. Fenris diz que, mesmo que fosse esse o caso, seu irmão não gostaria que ela lamentasse sua morte. Ela diz ao gato que decidiu ficar com Fleo por causa de sua força e bondade, e as meninas espreitam de um canto, sentindo-se culpadas por terem ouvido a conversa. Enquanto isso, Uliminas acredita que tanto Fleo quanto Fenris são uma ameaça ao Senhor dos Demônios. Então, ela finge desafiar Fleo para uma luta amigável com o objetivo de eliminá-los. Eles saem para começar a luta e Uliminas salta, lançando uma garra mágica que se abate sobre Fleo, ao mesmo tempo em que cria um ataque a partir do solo. Para seu espanto, Fleo facilmente repele ambos os feitiços e prende fortemente seus membros. Completamente indefesa em sua armadilha, ela rapidamente desiste e vai embora. E Fleo volta para dentro com Fenris. Mais tarde, ele conta às meninas que estava escondendo a identidade de Fenris para protegê-las de problemas, dizendo que elas estão livres para denunciá-la ao castelo agora que sabem. Bellarossa se manifesta, dizendo que nunca trairia alguém que a ajudou tanto. O resto das meninas também concorda em manter segredo, mas seu momento agradável é arruinado depois que Fenris sente uma perturbação lá fora. Quando saem para investigar, as meninas ficam horrorizadas ao ver uma horda dos dragões mais fortes do Senhor dos Demônios voando em direção a elas com Uliminas. Uliminas acha que tem tudo sob controle, mas Fleo fica animado ao ver um dragão pela primeira vez na vida. Ele então entra em ação e derruba os dragões do céu como se fossem um bando de moscas, para a descrença de Uliminas. Enquanto os dragões restantes fogem, Uliminas é deixada para trás e Fleo ajuda Blossom a derrotar um dragão com sua ajuda. Blossom fica feliz por ganhar o título de matadora de dragões de graça, enquanto Bellarossa começa a chorar porque os outros dragões já haviam partido. Assistindo a essa cena, em uma bola de cristal, o Senhor dos Demônios Gol se levanta, pronto para agir contra seu novo e perigoso inimigo. No dia seguinte, Fleo coloca uma barreira ao redor de sua casa para protegê-los de qualquer espião demoníaco. Fenris diz a ele que foi muito gentil em mandar Uliminas embora sem nenhum castigo, mas Fleo ainda se sente culpado por ter acidentalmente matado o irmão dela, Fengaril. Ela diz a ele que não se importa e alegremente se agarra a ele para ir para casa. De volta em casa, as cavaleiras ainda estão admirando o título de caçadora de dragões de Blossom. Bellarossa se desculpa e sai para treinar, chorando secretamente porque também queria o título. Ela se sente triste por não ter tido a chance de restaurar o status nobre de sua família. Mas um homem interrompe seus pensamentos, pedindo-lhe informações sobre como chegar à casa de um velho amigo. Ela pergunta ao homem quem ele está procurando e, depois de saber que é Fenris, aponta sua espada para ele, suspeitando que ele seja um demônio. O demônio levanta as mãos em sinal de rendição, dizendo que não tem más intenções e se oferece para ir embora depois de pedir a Balirossa que convide Fenris para visitá-lo. Balirossa se pergunta por que o homem tem um nome tão estranho, chamado Gozal, e Fleo e Fenris correm para ver como ela está. Fenris revira os olhos para o Senhor dos Demônios por usar um nome falso tão óbvio, enquanto Balirossa começa a suar muito, porque acabou de ameaçar casualmente o Senhor dos Demônios. Depois disso, Fleo e Fenris convidam Gol para entrar em sua casa, e ele fica surpreso com a calma de Fleo. Gol vê Balirossa dentro da casa, e a convida para sentar-se com ele. Então,
ele exige com raiva saber o que Flio fez com seu servo Uliminas. Fenris pergunta a Gol se ele quer se vingar por Uliminas, mas ele na verdade pede a Flio para se juntar ao seu exército sombrio. Flio recusa a oferta e Gol se pergunta por que ele não está lutando nem pelos humanos nem pelos demônios. Flio explica a ele que é de outro mundo, então não se envolverá em uma guerra cuja razão nem mesmo conhece. Gol explica que o mundo deles está em guerra há 500 anos, desde que o primeiro senhor dos demônios chegou de outro mundo. Como os demônios eram oprimidos pelos humanos, o senhor dos demônios os liderou para revidar, o que criou essa guerra sem fim. No entanto, Gol acha que a guerra é inútil e causa sofrimento desnecessário, e Flio fica surpreso que um demônio como ele realmente queira a paz. Então, Gol libera uma aura ameaçadora, declarando que ainda não vai arriscar se alguém tão poderoso quanto Flio mudar de ideia e de repente se juntar aos humanos. Flio calmamente diz a ele que não vai lutar, enquanto Fenris calmamente toma seu chá e Balirusa tem 10 ataques cardíacos diferentes devido à pressão. Gol finalmente dissipa sua aura e ri, percebendo que Flio está sendo sincero em suas palavras. Ele se levanta para sair, dizendo que voltará para perguntar novamente. Antes de sair, ele fica surpreso que Balirosa tenha suportado sua pressão, apesar de ser humana. Depois que ele sai, as meninas verificam a pobre Balirosa, que simplesmente aceitou seu destino. Na manhã seguinte, Balirosa desce para tomar café da manhã, apenas para ver Gol se divertindo à mesa. Ele a convida para se juntar a ele, mas ela dá uma desculpa de que sua camisola não é uma roupa apropriada e sai do quarto. Mais tarde, Balirosa tenta sair da casa às escondidas, mas encontra Gol esperando por ela na porta. Depois daquele dia, Gol continua visitando-a, forçando-a a fugir todas as vezes. Na capital real, alguns espiões informam ao rei que um homem estranho está visitando a casa de Flio, e ele fica furioso por Flio tê-lo traído. No entanto, a primeira princesa ressalta que eles não têm provas de que Flio esteja trabalhando com os demônios, então deveriam perguntar a ele quais são seus objetivos antes de lançar qualquer ataque. No entanto, seu herói idiota de repente entra como um grande figurão, dizendo que levará um exército até lá e forçará Flio a se juntar a eles. De volta ao palácio do Senhor dos Demônios, Uliminas pede a Gol que fique para trás, já que Flio é muito poderoso, mas ele diz a ela que ele é um homem confiável, que lhe mostrou muito mais respeito do que o rei. Depois de dizer isso, ainda há uma chance de ele recrutar Flio. Gol deixa o palácio, mas Uliminas se pergunta se esse é realmente seu verdadeiro objetivo. Enquanto isso, na casa de Flio, Fenris observa, enquanto ele cria alguns equipamentos a partir de escamas de dragão para iniciar um negócio de armas. Ela lembra que eles podem ganhar muito mais dinheiro apenas trabalhando para o rei, mas Flio diz que não quer abusar de seu poder e ajudar alguém por quem tem preferência. Fenris elogia o marido por ser tão gentil e justo, mas o momento de amor é interrompido por uma batida na porta. Eles saem e veem o herói exigindo arrogantemente que Flio se junte a ele, ameaçando matá-lo caso ele se recuse. Enquanto o herói pensa que Flio definitivamente se juntará a ele após sua atuação digna do Oscar e derrotará o Senhor dos Demônios, Flio diz a ele que não quer lutar por nenhum dos lados. Isso irrita o herói, que aponta sua espada para ele, dizendo que ele é um traidor da raça humana. Todas as cavaleiras o repreendem por agir como um tirano, mas o herói ameaça prendê-las se elas não o ajudarem a derrotar o traidor Flio. Percebendo que não há saída fácil, Flio decide morar em outro lugar para proteger as garotas de qualquer problema, mas Balirosa diz a ele que elas querem ficar com ele. Ela diz que os humanos fizeram lavagem cerebral nela para pensar que os demônios são maus, mas, na realidade, eles estão apenas espalhando ódio. Então ela quer ficar com Flio e Fenris, que são pessoas pacíficas. Vendo que todas as meninas querem ficar com ele, Flio teletransporta todos para longe, enquanto o herói faz birra por ser ignorado. Logo, Gol chega ao local, pensando que o herói destruiu a casa de Balirosa. Ele fica furioso porque os humanos estúpidos machucaram sua amada, e imediatamente ordena que todos os seus demônios lancem um ataque ao reino de Clearod. Logo, o exército demoníaco começa a invadir as defesas de Clearod, rompendo rapidamente todas as suas defesas do norte. O rei se pergunta por que seu herói não está fazendo nada, e seus conselheiros sugerem que eles chamem todos os seus magos e usem um feitiço de purificação, já que seu herói é completamente inútil. Enquanto isso, Gol prevê que o reino usará a purificação, então ele ordena que todas as suas tropas se retirem do campo de batalha. Os magos do rei se reúnem e lançam um enorme feitiço de purificação
purificação, que remove a mana negra que envolve sua nação. De volta à casa de Fleo, Fenris pergunta se ele começou seus negócios na cidade, mas ele diz que ainda está testando o mercado de armas para decidir um preço para seus próprios produtos. Blossom também se oferece para vender seus vegetais para gerar renda, e Bailery sugere criar cavalos para contribuir. Tanto Balirosa quanto Belano se sentem inúteis por estarem desempregados, mas Fenris diz que os apoiará orgulhosamente como a mãe da matilha, e Fleo concorda, deixando-os com culpa. No reino, um mago informa à primeira princesa que o feitiço de purificação durará apenas 3 meses, e ela decide assumir o governo do reino, já que seu pai está em coma após usar toda a sua mana. Como sua primeira ordem, ela declara que expulsará o herói inútil e diz aos magos para consultarem um oráculo, para descobrir o que precisam fazer a seguir. Mais tarde, um guarda expulsa o herói com seus pertences, que grita pateticamente que o reino voltará correndo para pedir sua ajuda. Enquanto isso, no quarto de Fleo, ele diz a Fenris que percebeu o quanto ela tem trabalhado duro. Ela diz que faria qualquer coisa por ele, e Fleo agradece por ela ter aceitado as garotas humanas em sua casa. Ele diz que é grato por toda a ajuda dela, mas Fenris adormece de exaustão antes que ele possa terminar de falar. Ele se sente grato por viver uma vida pacífica, sabendo que teria se perdido no novo mundo sem sua esposa. Na manhã seguinte, as garotas cavaleiras dizem a Fleo para deixar a casa com elas e aproveitar um bom encontro com Fenris. Fenris aprova a ideia, mas Fleo ainda se sente tímida perto dela. Eles logo saem e aproveitam o tempo juntos como um casal, almoçando em um restaurante agradável. Após o almoço, Bonanza diz a Fenris que quer lhe dar um presente como agradecimento, e ela fica eufórica ao receber seu amor. Enquanto conferem as barracas da rua, Fenris nota algumas joias bonitas. Então, Fleo compra um broche bonito para ela, que ela usa com orgulho. Mais tarde, à noite, as garotas observam Fenris enquanto ela se emociona com o presente, sentindo inveja por ela ter um marido tão legal. Depois que todas vão para seus quartos, Fenris se junta a Fleo em sua cama, deixando-o sem dormir de nervosismo. Enquanto isso, o herói vasculha o tesouro do reino, tentando obter um tesouro secreto que o ajudará a derrotar Fleo. Enquanto sente inveja do poder de Fleo, uma voz sussurra para ele. A voz diz ao herói para libertá-lo, se ele quiser o poder mais forte do mundo, e o convida a uma sala secreta para retirar uma espada de uma rocha. Tsuya fica preocupado ao ver o príncipe falando com as vozes em sua cabeça, e percebe que só ele pode ouvi-las. Apesar de saber que é uma armadilha, o herói se sente desesperado por poder, e retira a espada misteriosa. Ela cria uma rajada de vento que o empurra para trás e invoca um poderoso gênio chamado Rhea, que detém o poder da luz e das trevas. Vendo que o herói a libertou, Rhea se oferece para conceder-lhe 3 desejos como recompensa, e ele sorri maliciosamente, tramando algumas ideias malignas. De volta ao castelo real, a princesa invoca a velha oráculo, mas antes que ela possa dizer qualquer coisa, algumas correntes mágicas estranhas aparecem em volta do pescoço de todos. A princesa ordena que seus guardas verifiquem o tesouro, enquanto a oráculo explica que um gênio lançou uma maldição para remover suas cabeças em troca de conceder um desejo. Ela revela que o gênio pode derrotar facilmente o Senhor dos Demônios, mas o reino a selou porque ela é muito perigosa. A princesa Elizabeth pergunta ao oráculo como se livrar da maldição, e ela diz para ela encontrar o verdadeiro herói, Fleo. Enquanto isso, Fleo está vendendo seu equipamento de dragão para um comerciante profissional de armas, que se pergunta se ele é a pessoa que vendeu um monte de carne de dragão recentemente. Fleo diz a ele que apenas tem algumas fontes secretas, e o comerciante concorda em manter seu segredo, pedindo que ele continue trazendo seus itens raros. Fleo também pede ao negociante que o apresente a alguém a quem ele possa vender suas peles de monstros, e ele rapidamente concorda. Observando-os da janela da loja, Balirosa sente ciúmes por Fleo ser um empresário tão bom, e Fenris acha que ela quer roubar seu homem. Ela rapidamente tranquiliza Fenris, dizendo que só quer um homem forte e confiável, enquanto Fenris lembra que ela sempre pode ir atrás do majestoso Senhor Demônio Gol. Depois, Fleo sai da loja e eles começam a voltar juntos. Fenris fica um pouco triste por saber que terão menos tempo para passar juntos depois que Fleo começar seu negócio, mas de repente, Rhea aparece atrás deles, com a intenção de matar Fleo. Fenris corre para protegê-lo, mas o ataque de Rhea corta seu corpo, deixando-o a cair nos braços de Fleo, que fica chocado. Rhea tenta atacar novamente, mas Fleo bloqueia todos os feitiços dela com suas defesas automáticas enquanto tenta curar Fenris. O sistema informa que o ferimento dela é profundo demais para ser curado, e o coração de Fleo para, pensando que ele perdeu sua esposa para sempre. Enquanto isso, Rhea lança um feitiço poderoso chamado Origem da Luz, que cria uma explosão poderosa no local onde Fleo está,
No entanto, ele permanece ileso, para seu choque, e o sistema aprende a usar o feitiço dela. Segurando sua esposa ensanguentada nos braços, Fleo lembra-se de quanto amor ela lhe deu, mesmo que ele tenha tirado o irmão dela. Furioso por não ter conseguido proteger seu amor, ele se levanta silenciosamente, jurando com palavras frias como gelo que fará Raya pagar pelo que fez. Seu sistema automaticamente rebobina o tempo de Fenris, revertendo os ferimentos dela diante do Jin chocado. Raya pergunta a Fleo como ele pode usar um feitiço tão incrível, e ele responde dando um soco em seu rosto. Raya se sente insultada, mas Fleo se aproxima silenciosamente dela e a chuta no chão, ordenando que ela fique de boca fechada. Raya tenta usar um feitiço de escuridão contra ele, mas Fleo facilmente o rompe e a levanta pela cabeça. Enquanto ele a empurra contra uma parede, Raya percebe que Fleo tem estatísticas infinitas, sabendo que está condenada. Enquanto isso, Fleo continua a espancá-la sem piedade, e cada golpe faz sangue espirrar por toda parte. Perto dali, Fenris finalmente acorda, surpresa ao ver seu corpo curado, e observa seu marido quebrando cada osso do corpo de Raya. Fenris se sente orgulhosa por Fleo estar tão furioso por ela, mas então se lembra de sua natureza gentil no dia em que ele poupou sua vida. Fleo então agarra o pescoço de Raya, preparando-se para acabar com ela, e ela implora que ele poupe sua vida. Ele se recusa friamente a perdoar a assassina de sua esposa, mas quando ouve a voz de Fenris, os olhos de Fleo finalmente se suavizam. Ela implora que ele deixe Raya ir, lembrando-o de que ele nunca mata ninguém que se rende a ele. Fleo solta o gênio e abraça sua esposa, chorando lágrimas de alívio por ela ainda estar com ele. Enquanto isso, a princesa se teletransporta para perto da localização de Fleo, pronta para pedir sua ajuda, mas de repente, os colares amaldiçoados de todos se quebram. De volta ao tesouro real, o herói e Tsuya se aconchegam juntos em uma sala trancada, enquanto os cavaleiros batem do lado de fora. De repente, uma voz estranha soa, feliz por Ria, que a estava segurando, ter falhado em sua missão. A voz assume o controle do corpo de Tsuya e se apresenta como grande maga da Malinas, antes de transformar o herói em uma besta gigantesca. Ela sobe nas costas da besta, pronta para se vingar de todos os nobres que a selaram. De volta à cidade, Fleo cura todos os ferimentos de Raya. Ela acorda e imediatamente implora por perdão, e ele diz a ela que está tudo bem, já que sua esposa está bem. Fleo diz a Raya que inspecionou sua memória para descobrir por que ela o atacou, e ela fica chocada ao saber que ele copiou um feitiço que só ela sabe usar em todo o mundo. Ele se pergunta como lidar com a Jin problemática, e Fenris rapidamente sugere que eles façam de Raya sua serva. Ele pergunta a Fenris se ela está bem em ter sua agressora por perto, e ela diz que, embora esteja irritada, só pode culpar a si mesma por ser muito fraca. Com a aprovação de Fenris, Fleo concorda em perdoar Raya e a convida para se juntar a ele. Raya fica surpresa, pois achava que os humanos eram criaturas malignas que nunca esquecem seu ódio, mas a gentileza de Fleo a faz aceitar sua oferta. Ela se oferece para se tornar sua serva completamente e Fleo pede desculpas por tê-la espancado. No entanto, Raya rapidamente o perdoa, secretamente sentindo-se excitada pela forma como ele a maltratou. Fenris rapidamente percebe sua mente estranha e fica com raiva, mas Fleo se pergunta como consertar os danos que sua batalha causou à cidade. Ele pensa em usar o feitiço de retrocesso no tempo novamente, mas Ria o avisa para não usá-lo demais. Ela explica que ele tem estatísticas infinitas e a capacidade de copiar qualquer feitiço que vê, mas usar a manipulação do tempo em excesso pode causar sérios problemas. Fleo concorda e decide usar magia de reparo normal e volta para casa com as meninas depois de consertar a cidade. Quando chegam em casa, as meninas cavaleiras ficam apavoradas com Ria e Balirosa a leva para o quarto dela. Mais tarde à noite, Fleo senta-se sozinho, pensando em seus incríveis poderes, que lhe permitem até mesmo derrotar gênios míticos. Balirosa entra no quarto e ele diz a ela que não sabe como usar seus poderes. Ela diz a ele que é uma pergunta difícil de responder e que até ela ainda está tentando descobrir, porque está treinando para se tornar mais forte depois que o reino a traiu. Depois disso, Fleo volta para o quarto, onde encontra Fenris sentada em silêncio. Ele pergunta o que há de errado e ela diz que está preocupada que ele volte para o mundo anterior com a poderosa magia do gênio. Fenris implora para que Fleo a leve com ele, mas ele a tranquiliza, dizendo que não quer voltar de qualquer maneira, pois seu antigo mundo é hostil a semi-humanos como ela. Então, Fleo propõe que se casem de verdade, dizendo que depois de todo o tempo que passaram juntos, ele realmente se apaixonou por ela, mesmo que estivessem apenas fingindo ser um casal. Fenris diz a ele que sempre tratou o casamento deles como real e que está feliz por ter tomado essa decisão. Com os corações pulsando de paixão, os dois se deitam juntos e Fenris
Fenris pede a Fleo que pare de esconder sua verdadeira forma. Ele diz a ela que construiu sua vida com ela como Fleo, então continuará nessa forma. E eles se preparam para passar uma noite apaixonada juntos. De repente, um barulho próximo interrompe sua paixão, e eles encontram Raya, a pervertida, apreciando seu romance quente. Fenris pergunta a ela o quanto ela viu, e Raya revela orgulhosamente que estava lá desde o início. Fleo diz a ela para lhes dar privacidade no quarto, mas Raya argumenta que é seu dever ficar com seu mestre, não importa o que aconteça. Enquanto toda a casa os ouve gritando com Rhea, ela se oferece para ficar invisível, desde que possa assistir, deixando o casal completamente envergonhado. No dia seguinte, a princesa Elizabeth percorre a cidade à procura de Fleo, mas não encontra nenhuma pista sobre o seu paradeiro. De volta à casa de Fleo, todos se sentam para jantar e as meninas descobrem que Rhea está a fazer todas as tarefas domésticas. Todos se sentem envergonhados por estarem a viver na casa de Fleo como um bando de preguiçosos sem emprego, enquanto Fleo se pergunta por que estão tão tristes. Mais tarde, Blossom trabalha duro nos campos, determinada a provar seu valor, enquanto Belano decide deixar Fleo orgulhoso ficando mais forte. De repente, um cavalo selvagem começa a pisotear o campo de Blossom, e Billerine percebe que o cavalo provavelmente está nervoso por causa de Sibbe, o urso demônio. Depois de dizer a Sibbe para encolher até ficar do tamanho de um coelho, ela monta no cavalo e o acalma. Billerine então se pergunta se eles podem usar toda a terra aberta ao redor para criar animais, e Blossom diz a ela que eles precisam comprá-la do senhor local. Enquanto isso, Fenris se sente feliz por estar saindo com Fleo novamente, mesmo que eles estejam apenas indo vender alguns equipamentos. Fleo entra e entrega algumas armaduras ao comerciante, enquanto Fenris espera por ele do lado de fora. De repente, o céu fica escuro, enquanto nuvens negras o cobrem rapidamente. Perto dali, Elizabeth também percebe o céu escuro e um portal aparece, invocando o herói monstro. Fleo sai da loja, pronto para proteger os habitantes da cidade, enquanto Damalinos se aproxima da princesa real e destrói seus guardas. A Raya também aparece na frente de Fleo e o informa que o monstro é, na verdade, um humano transformado pela magia da bruxa. Ela explica que Damalinos costumava ser a maga mais forte de Clyrod, mas o reino a selou, depois que ela mergulhou na magia negra. Ela então conta a eles que Damalinas também foi selada com ela no pedestal da espada, mas o herói gênio libertou os dois. Então, Rhea pede permissão a Fleo para destruir o monstro e ele diz a ela para ter cuidado e manter os habitantes da cidade em segurança. Enquanto isso, Damalinas provoca a princesa encurralada antes que seu monstro levante o pé para esmagá-la. De repente, uma explosão joga o monstro para trás e Damalinas fica furiosa ao ver Rhea protegendo a princesa. Ela pergunta por que o gênio está indo contra ela e Raya diz que eliminará qualquer um que tentar atrapalhar seu mestre. Damalinas a provoca por não conseguir conceder um simples desejo e invoca um poderoso raio para atacar. No entanto, Rhea o bloqueia sem esforço, lembrando a Damalinas que nenhum ataque mágico pode prejudicá-la. Então, a bruxa tenta quebrar as defesas de Rhea com ataques mágicos e físicos, mas nada funciona contra ela. Sentindo-se desesperada, ela coloca as mãos no chão e invoca um poder demoníaco temível, que fortalece seu monstro e triplica seu tamanho. O monstro começa a causar estragos, mas de repente encolhe de volta ao normal quando Fleo corre para ajudar. Rhea pede desculpas por ter demorado demais para matar o monstro a tempo e pede permissão para acabar com Damalinas. Perguntando-se como um humano removeu seu feitiço, Damalinas entra em pânico. Então, Raya usa um feitiço negro que retira sua alma do corpo de Tsuya e a sela em um novelo de lã que ela come. Fleo se pergunta se é seguro consumir espíritos malignos e Raya diz a ele que disciplinará Damalinas adequadamente para que se torne uma serva submissa a ele. Enquanto isso, Fenris se pergunta o que fazer com o herói inconsciente e Tsuya, e Fleo diz a ela para deixar o castelo real cuidar deles. A princesa Elizabeth se aproxima de Fleo e se curva, agradecendo-lhe por proteger seu reino. Ela pede desculpas a Fleo por toda a falta de respeito que o herói idiota de seu pai demonstrou por ele e diz que o removeu de seu cargo. Ela então pergunta a Fleo se ele gostaria de se tornar o herói, mas ele recusa, dizendo que não sempre vai querer usar seu poder pelo bem da humanidade. Ele vai embora depois de dizer a Elizabeth que só quer se aposentar em paz e continuar vivendo com sua esposa. Mais tarde, depois que Fleo volta para casa, as meninas perguntam se podem comprar mais terras para expandir seus negócios. Billerine se oferece para criar animais mágicos em novos estábulos, enquanto Blossom pensa em expandir sua fazenda, o que ajudaria Fleo a viver sem ter que trabalhar. Fenris se pergunta se eles podem domar animais mágicos tão facilmente, e Billerine se sente confiante de que pode fazer isso com recursos suficientes. Fleo diz a ela que comprará
retirará mais terras do proprietário e mostra a elas quanto isso custará. As meninas ficam desanimadas instantaneamente, percebendo que estão sem dinheiro para comprar nem mesmo 1 centímetro de terra. Flio se oferece para comprá-la para elas, mas elas se sentem culpadas por usar o dinheiro dele. Então ele diz que elas podem simplesmente dar a ele uma parte dos lucros para pagá-lo. As meninas finalmente aceitam a oferta e começam a trabalhar, e Flio diz a Blossom que ela pode tentar cultivar produtos fora de época com sua magia. Ela se recusa a continuar dependendo dele. Então, Raya se oferece para ajudar. No entanto, Blossom recusa, dizendo que as colheitas só podem ser cultivadas com muito amor e tempo, mas Bellona pede a Raya que lhe mostre como a magia pode ser usada na agricultura. Blossom repara que ela está a usar um uniforme estranho. Então, Bellano diz-lhe que ela se juntou a uma academia de magia como professora. Ela agradece a Flio por lhe ensinar tudo o que sabe, mas ele lembra de se orgulhar de todo o aprendizado e prática que ela mesma fez. Bellano acena com a cabeça antes de dizer a Blossom que a magia também pode ser usada na vida cotidiana. E Flio diz que ela pode simplesmente experimentar a magia em uma porção menor de terra, antes de usá-la no resto. Blossom finalmente concorda em usar a ajuda de Ria e começa a trabalhar com ela. Vendo todos contribuírem positivamente, Balirosa se sente excluída, enquanto Flio se sente feliz por todas as meninas terem encontrado seus caminhos. Ele diz a Fenris que quer abrir sua própria loja um dia, e ela promete apoiá-lo com tudo o que tem. Fenris diz a Flio que ele pode contar com ela para qualquer coisa, e lhe dá uma aliança de casamento combinando com uma bela gema. Ao colocar o anel em seu dedo, Fenris se sente tomado pela alegria e abraça seu marido. Enquanto isso, na prisão de Clearrod, o herói idiota espera em uma cela, aguardando desesperadamente sua execução. Em uma cela próxima, Tsuya chora enquanto aguarda sua punição, enquanto o príncipe grita, recusando-se a aceitar seu destino. No dia seguinte, Balirosa se vê vestindo um vestido de noiva em seu sonho. De repente, Gol aparece como noivo e diz que eles vão se casar, enquanto os demônios ao redor deles comemoram. Gol oferece dominar o mundo como presente de casamento para Balirosa, que ela rapidamente recusa, mas quando ele se inclina para lhe dar um grande beijo, ela finalmente acorda do pesadelo horrível. Balirosa se sente aliviada, mas acorda toda a casa, gritando que não quer ter sentimentos por Gol. Na manhã seguinte, Balirosa está cozinhando com Fenris, que pergunta por que ela parece não estar bem. Balirosa conta que teve um pesadelo, e Fenris se pergunta se ela sonhou com sua paixão secreta. Enquanto Balirosa cora furiosamente, as outras garotas usam a transmissão instantânea para ouvir a fofoca, imaginando se ela se apaixonou por Gol. Balirosa acha que não há como Gol amá-la, depois que ela o ameaçou, mas as meninas lembram que ele sempre visitava a casa delas só para vê-la. Então, elas perguntam a Fenris como ela se apaixonou por Flio, e ela diz que foi atraída pela gentileza dele. Fenris revela que, no início, achava que Flio era apenas um cara inocente, então queria protegê-lo. No entanto, depois de passar algum tempo com ele, Fenris simplesmente aceitou ser gentil como ele. Atrás delas, Flio interrompe a conversa limpando a garganta, mas, de repente, seu sistema o alerta que alguns demônios apareceram fora da barreira. Flio decide verificar se as cidades estão seguras, enquanto fora da barreira, um dos espiões de Gol observa em silêncio. Enquanto isso, no Castelo Real, um conselheiro informa Elizabeth que Flio pagou pelos reparos da cidade usando moedas especiais que só eram distribuídas pelo próprio Castelo Real. Ela se pergunta quem poderia ter essa moeda especial, e o conselheiro lembra que o reino uma vez deu algumas moedas a um herói fracassado chamado Banasa. Antes de expulsá-lo para a floresta, o conselheiro suspeita que Banasa possa estar se disfarçando como Flio. A princesa então percebe o erro de seu pai e se pergunta como pedir desculpas a Flio, mas de repente, um mensageiro a informa que o herói e Tsuya escaparam da prisão. Ela diz a ele para iniciar uma busca, enquanto se arrepende da decisão do reino de apoiar o loiro pateta, em vez do verdadeiro herói. Fora do castelo, o herói e Tsuya entram em pânico enquanto se escondem dos guardas. O herói acha que não merece ser punido, mas Tsuya lembra que ele roubou uma bolsa de armazenamento do tesouro enquanto fugia. Depois de dizer que merece algum dinheiro, porque o reino prometeu pagá-lo por seus serviços, ele abre a bolsa. Para seu choque, ela contém apenas um baú com algumas ferramentas agrícolas, e os guardas rapidamente o alcançam. No entanto, quando os guardas chegam ao esconderijo, eles o encontram vazio e deixam a área. Enquanto isso, o herói e Tsuya ficam felizes porque a ferramenta mágica fez um buraco gigante para eles se esconderem, mas se perguntam como vão sair dali. De volta ao castelo do Senhor dos Demônios, Gol pergunta a Uli Minas se ela já encontrou Flio. Ela diz a ele que ele não está em lugar nenhum e que é
possível que ele tenha deixado o país. No entanto, Gol ressalta que o teletransporte só pode levar uma pessoa a um lugar que ela já tenha visitado, então Flio não poderia ter ido para outro país em tão pouco tempo. O Liminas acha que eles deveriam atacar e derrotar o reino de Clyrode, em vez de procurar por Flio, mas Gol lembra que Flio poderia simplesmente desfazer todos os seus esforços usando purificação contra eles. Ela ressalta que os outros demônios não concordarão em parar a guerra, e Gol acaricia sua cabeça, dizendo que não quer sacrificar seus demônios por uma luta sem sentido. Enquanto fora da sala, um demônio espião sorri. O espião conta ao irmão de Gol, Yuigard, sobre seus planos, e ele fica furioso por seu irmão estar agindo de forma tão covarde. Yuigard bate o pé com raiva, o que faz sua assistente voar no chão de prazer. Ela lembra a ele que Flio tem o poder de um verdadeiro herói, mas Yuigard a derruba novamente. Enquanto a demônia gosta de ser maltratada, Yuigard declara que tomará o trono de seu irmão e lançará um ataque como o verdadeiro líder da raça demoníaca. De volta à cidade, Flio e Fenris aproveitam um encontro juntos, enquanto se certificam de que todos os lugares estão seguros. No entanto, eles encontram uma senhora idosa, que está fechando sua loja, dizendo que, após a guerra, seu fornecedor perdeu sua loja. Então, ela não tem escolha a não ser desistir. Fenris fica triste por tantas pessoas terem sido feridas pela luta, mas Flio lembra a ela que novas lojas estão abrindo, mostrando que os humanos sempre se recuperam após suas perdas. Mais tarde, Balirosa encontra os dois e se oferece para pagar o almoço. Fenris fica chateado por ela estar interrompendo o encontro deles, mas aceita o generoso convite. Balirosa explica que foi promovida como aventureira e quer agradecer a todos pelo apoio. Antes que eles possam sair, porém, Raya chega voando e informa a Flio que uma pessoa muito poderosa está chegando. Ela se prepara para defendê-lo, mas Fenris a impede quando Gol se aproxima deles. Todos vão a um restaurante para comer juntos, e Gol fica feliz em encontrar Balirosa novamente. Ela fica nervosa, pensando que seus sonhos estranhos eram verdadeiros, mas Gol diz a eles que gosta de visitar cidades humanas para conhecer sua cultura, enquanto espiona o inimigo. Isso incomoda Balirosa, que pergunta se ele quer lutar contra os humanos, mesmo depois de ver que eles estão apenas tentando viver em paz. Gol acena com a cabeça sem vergonha, lembrando-a de que os humanos também veem sua raça como uma ameaça apenas por existir, e ela se acalma. Flio diz a Gol que Fenris é muito fácil de conviver, apesar de ser um demônio, e Gol revela que apenas alguns demônios conseguem controlar sua mana negra. Raya também acrescenta que, se muitos demônios liberarem sua mana negra em uma área, isso infecta e prejudica os humanos ao seu redor, e é por isso que eles não podem viver juntos. Gol concorda, dizendo que sua espécie também é um pouco impulsiva, então eles começam a brigar por causa das menores questões. Ele se levanta e sai, enquanto todos ficam em silêncio e preocupados à mesa. Enquanto todos caminham para casa, Flio se sente triste por demônios e humanos serem separados tão violentamente em seu mundo, e abraça sua esposa, sentindo-se grato por poder estar com ela. Enquanto isso, de volta ao buraco, Tsuya luta para subir até o topo. Ela finalmente chega à superfície, mas enquanto se esforça para se levantar, o herói abaixo dela se distrai com suas curvas e cai depois de perder o equilíbrio. No dia seguinte, a família de Flio saboreia um delicioso bife preparado por Fenris, que agradece a todos pelos elogios. Fenris revela que recentemente encontrou sua professora de culinária para agradecer por tê-la ajudado a conquistar o coração de seu marido. Enquanto Fenris pensa em aprender a preparar pratos para seus futuros filhos, alguém bate à porta. Ele sai com Fenris e encontra Elizabeth do lado de fora. Ela o chama pelo nome verdadeiro, Banaza, e pede desculpas por seu pai tê-lo expulsado. Flio a convida para tomar um chá e ela entra, mas pede a todos que saiam para que ela possa falar com ele em particular. Fenris fica chateada, dizendo que não confia no reino depois do que fizeram com seu marido, e Flio diz a Elizabeth que não pode falar com ela sem sua esposa. Elizabeth suspira, mas concorda em deixar Fenris ficar com eles, antes de se desculpar novamente por tudo o que o reino fez a ele. Flio a perdoa, mas pergunta se ela realmente veio até aqui só para pedir desculpas. Elizabeth sorri, dizendo que ele a entendeu, e lhe dá um mapa mágico que mostra a localização de todas as suas tropas. Flio fica surpreso por ela estar lhe dando informações
missões ultra secretas, e Elizabeth o informa que o feitiço de purificação logo vai acabar e que o reino não pode defender todas as áreas. Ela pede que ele proteja as áreas indefesas, e Fenris fica chateado por ela ainda estar tentando envolver o marido na guerra. Elizabeth então explica que está tomando todas essas medidas porque o verdadeiro rei está em coma, para que ela possa fazê-lo renunciar ao trono, responsabilizando-o por nomear um fraco covarde como herói. Elizabeth diz que com a ajuda de Fleo, ela poderá derrubar o rei, e Fenris fica furioso por ela ainda estar tentando usá-lo. Fleo a acalma, dizendo que a princesa só quer uma garantia dele de que não ajudará os demônios na guerra. A princesa concorda, dizendo que está lhe dando informações secretas do Império como prova de confiança, e pede a Fleo que a ajude a proteger as áreas indefesas sem se envolver no resto da guerra. Enquanto isso, em algum lugar da cidade, o herói e Tsuya ainda estão fugindo do reino. O herói se pergunta por que Tsuya está seguindo um criminoso como ele, mas ela o lembra que ele a salvou da prisão e a trouxe com ele, mesmo que ela fosse apenas um fardo para ele. Enquanto o herói envergonhado não consegue admitir seus sentimentos, de repente, uma aranha aleatória lança uma teia que prende os dois, e um demônio aparece para sequestrá-los. Mais tarde, no quarto de Fleo, Fenris se junta a ele na cama, enquanto ele pensa em aceitar o pedido de Elizabeth. Ele diz a ela que, embora odeie lutar, não pode simplesmente deixar pessoas inocentes indefesas e quer criar um mundo onde humanos e demônios possam viver em harmonia. Fenris segura sua mão, prometendo apoiá-lo não importa o que aconteça. No dia seguinte, as pessoas começam a evacuar uma cidade próxima, quando o exército demoníaco inicia seu ataque. Uma menina está colhendo algumas frutas em uma floresta quando alguns demônios saltam para atacá-la, mas, felizmente, Fleo e Fenris a salvam, enquanto estão disfarçados. Fenris fica chateada porque Fleo está fazendo tanto trabalho de graça, enquanto os demônios ficam furiosos porque ela está traindo sua raça para ajudar os humanos. De repente, um ciclope gigante entra e zomba de Fenris, dizendo que sua raça é cheia de fracos patéticos como seu irmão, que perdeu para um humano. Ela fica com raiva e se prepara para lutar contra o idiota de um olho só, ofendida por ele estar zombando injustamente de seu rosto. Fleo permite que ela lute, e Fenris se aproxima enquanto o ciclope erra o golpe com seu bastão. Fenris corre em círculos ao redor dele, arrancando pedaços de sua carne, e o ciclope zomba dela por seus ataques fracos. Ela diz a ele para ser grato por ela não estar matando-o, antes de pular no ar e trocar suas posições com um feitiço mágico. O ciclope joga seu bastão nela como um bumerangue. Então Fenris simplesmente troca suas posições novamente, e o bastão esmaga a cabeça do ciclope. Ela então o imobiliza pregando algumas árvores em suas feridas, deixando-o completamente derrotado e preso. O ciclope pede ajuda a seus subordinados, mas Fleo os imobiliza facilmente. Ele então cura o ciclope e diz para ele voltar, mas o demônio fica surpreso por ele estar poupando sua vida. Fleo explica que só quer evitar a luta, mas se os demônios continuarem voltando, ele os subjugará. Os demônios finalmente ficam com medo dele e vão embora. E Fenris fica feliz que todo o tempo que Fleo passou praticando para parecer durão valeu a pena. Ela se pergunta por que ele simplesmente não os torturou para que desistissem de vez, mas ele a lembra que isso só teria feito com que eles odiassem ainda mais os humanos. Então, algumas pessoas saem de seus esconderijos e agradecem a Fleo por sua ajuda, mas perguntam por que ele tem um lobo demônio com ele. Fleo explica que ela é apenas sua parceira, e a menina que eles protegeram também aparece para agradecer. Ele então explica que eles estão protegendo as cidades sob as ordens da princesa Elizabeth, e as pessoas se acalmam quando ele vai embora. Enquanto isso, no Castelo Real, um mensageiro relata à princesa que um aventureiro desconhecido tem protegido as cidades dos demônios, dizendo que está trabalhando para ela. Ela fica feliz por Fleo ter aceitado seu pedido, e seu conselheiro diz ao mensageiro para anunciar que todos no reino devem cooperar com esse aventureiro. De volta a Fleo e Fenris, Gol os observa expulsando mais alguns demônios, furioso porque seu irmão está enviando tropas para atacar sem sua permissão. Ele então recebe uma mensagem de Uliminas dizendo que no castelo, Yuigard já assumiu o trono com a ajuda de seus parceiros. No castelo dos demônios, o assistente de Yuigard entrega a ele, o herói e Tsuya, dizendo que eles podem sacrificá-los a um ser maligno para obter o poder de derrotar Gol. Enquanto Gol voa de volta para o castelo, seu irmão sorri, pronto para traí-lo e tomar tudo. No dia seguinte, Gol pede a Fleo para deixá-lo e Uliminas ficarem em sua casa, revelando que agora está sem teto. Ele explica que recentemente recebeu notícias de seu espião de que Yuigard estava planejando derrotar
derrubá-lo e se tornar o senhor dos demônios. Ele lembra que no castelo, Ulyminas perguntou aos 4 infernais se eles concordavam em substituir Gol, mas eles responderam que estavam apenas tentando dar um alerta ao rei. Eles dizem a ela que, embora sejam leais ao rei, suas ações passivas e suspeitas estão criando inquietação entre os demônios. Então, ele precisa voltar e mostrar seu poder. Depois disso, todos entram na sala do trono, onde encontram Yuigarde, sentado no trono. Os 4 infernais ficam irritados com sua arrogância, mas o assistente de Yuigarde, Fufun, diz a eles para não interferirem em seu duelo quando Gol chegar. Ulyminas é incapaz de conter sua raiva e salta para atacar Yuigard, mas ele facilmente se esquiva de seu ataque e a joga contra a porta. Finalmente, Gol chega para o confronto e envia seu espião para cuidar de Ulyminas, enquanto ele confronta Yuigard. Gol se aproxima de seu irmão, que o desafia para um duelo, dizendo que ele tomou algumas decisões ruins como governante. Ele pergunta a Yuigard quais decisões ruins ele tomou, e ele responde que, por causa de sua atitude covarde, Gol fez todos os demônios suspeitarem que ele está do lado dos humanos. Gol pergunta aos 4 infernais se eles concordam com Yuigard, e todos permanecem em silêncio. Então, ele libera seu poder e se prepara para lutar. Todos ficam animados para ver uma batalha épica, mas, para seu choque, Gol simplesmente tira seu anel demoníaco e anuncia que está cedendo o trono a Yuigard. Quando ele começa a se afastar, Yuigard fica furioso, pensando que ele está zombando dele, e ataca Gol. No entanto, ele o manda voando com um único chute, que o faz atravessar várias paredes e sair do castelo como se fosse um pedaço de lixo. Então, Gol deixa casualmente o público atônito, enquanto o herói e Tsuya se perguntam se estão salvos. Depois que Gol termina a história, Flio diz a ele que precisa da permissão das meninas antes de deixá-lo ficar. Nesse momento, Balirosa entra, e sua alma quase ascende ao céu quando Gol pergunta se ele pode morar na casa dela. Depois disso, todas as garotas cavaleiras se reúnem, e Gol explica que ele não é mais o Senhor Demônio. Fenris se pergunta por que Gol não tem dinheiro para comprar sua própria casa. Então, Ulyminas revela que ele deu todo o dinheiro delas aos demônios que eram leais a ele e deixaram o exército das trevas. Ela fica com raiva por Gol ser tão brando, mas ele diz a ela que não vai mudar seus hábitos apenas para obter apoio. Então, Flio pergunta às garotas se elas não se importam em deixar Gol ficar, e todas concordam, exceto Balirusa. Fenris pergunta a Balirusa se ela quer expulsar seu ex-chefe e colega, enquanto Flio se sente envergonhada por suas táticas de manipulação. Percebendo que está em minoria, Balirosa é forçada a aceitar, e Fenris fica feliz por expandir seu grupo com mais um membro poderoso. Quando Gol começa a morar com a família Flio, ele tenta ajudar Blossom com sua fazenda, mas ela fica assustada e diz para ele ir embora. Ele então tenta ajudar Billeri com suas feras mágicas, mas sua aura apenas faz com que elas fiquem selvagens. Depois de não conseguir se tornar amigo das meninas, Gol visita Flio em seu arsenal e fica surpreso ao ver que ele criou equipamentos muito poderosos com materiais demoníacos. Enquanto os dois discutem as propriedades do equipamento, Ulyminas os observa de lado, pensando que Gol parece ainda mais feliz com os humanos do que estava com os demônios. Ao lado dela, Fenris percebe que Balirusa está observando, mas ela foge depois de ser vista. À noite, enquanto todos desfrutam do jantar juntos, Balirosa os observa à distância. Depois que todos vão dormir, ela fica do lado de fora, observando as estrelas, e Fenris a chama. Ela oferece a Balirosa um pouco de chá e biscoitos com Flio, que lhe diz que estão preocupados com como ela está lidando com Gol, morando em sua casa. Balirosa diz a ele que não se importa, mas ficou surpresa quando as meninas concordaram tão rapidamente. Ela diz que, embora Gol seja um homem bom que não machuca os outros, ela ainda perdeu muitos de seus amigos para ataques de demônios. Então, nunca poderá aceitar viver com eles. Flio diz a ela que é normal sentir ressentimento pelos demônios e que ela não precisa se forçar a ser amiga de Gol. Então, Fenris pergunta por que ela aceitou morar com ela, mesmo sendo também uma loba demoníaca. Fenris também revela que, no início, ela queria alimentar todas as meninas ao exército demoníaco, e Balirosa entra em crise existencial por causa de seu próprio duplo padrão. Então, Fenris lembra que ela também contribuiu para a casa delas, ensinando
ensinando a cozinhar, e Balirusa sorri, sentindo-se melhor após o incentivo. Na manhã seguinte, Balirusa avisa Gol e Uliminas para não tentarem nada engraçado, e Uliminas zomba dela por ser fraca demais para machucá-los. Balirosa lembra a gata que ela também falhou miseravelmente em derrotar Flio, enquanto Gol ri e se oferece para apertar sua mão, agradecendo-lhe por aceitá-los em sua casa. Ela diz a ele que apertará sua mão depois de ter certeza de que pode confiar nele, antes de sair com Cibi para caçar. Em outro lugar, o herói fracassado e Tsuya correm de volta para a cidade com um monte de dinheiro roubado, enquanto uma névoa negra os persegue. De volta ao castelo demoníaco, Yuigard sente-se frustrado porque o exército Clearod continua derrotando seus demônios. Fufun diz a ele que os humanos agora estão bloqueando suas rotas de ataque com antecedência, e ele se pergunta como os humanos ficaram tão espertos. Ele dá um soco em Fufun, depois de dizer a ela para reunir seu exército para um ataque total, antes de sair da sala. Atrás dele, os 4 infernais cochicham entre si, zombando de seu rei idiota por atacar sem nenhuma estratégia. No entanto, Fufun reaparece na sala e anuncia que tem um plano para elevar o moral deles com uma reunião social. Enquanto isso, Fenris ganha um bilhete de férias para um resort com fontes termais em uma loteria. Ela fica animada com a ideia de uma escapada romântica com Flio, mas fica desapontada ao descobrir que eles podem levar todos os seus amigos também. Depois disso, toda a família vai para o resort, e Fenris se anima ao saber que uma das fontes termais supostamente aumenta a fertilidade. Assim que entram, ela pergunta discretamente a um atendente sobre a fonte da fertilidade e silenciosamente vai até lá para conferir. Em outro lugar, dentro dos vestiários, Blossom fica apavorada depois de esbarrar em Yuigard. Fufun a acalma e a manda embora, lembrando ao seu mestre que eles estão tentando evitar uma briga. Observando-os à distância, Fenris avisa Gol para ficar longe de Yuigard, caso eles comecem a brigar e estraguem suas férias. Depois disso, todos se dirigem para o quarto compartilhado, onde Fenris anuncia orgulhosamente que ela tem um quarto separado com Flio. Todos então começam a olhar para todas as diferentes experiências no resort, enquanto Fenris pensa em levar o marido para longe para fazer um bebê. Raya fica animada para ver alguma ação, mas Fenris a avisa de forma ameaçadora para ficar longe deles o tempo todo. Então, depois de decidirem onde todos querem ir, todos saem depois de concordarem em se encontrar novamente para o jantar. Enquanto isso, Raya visita o reino interior de sua alma, onde encontra Damalinas presa, que pergunta o que ela quer. Raya diz a ela que quer fazer um treinamento especial com ela, depois de se inspirar nas atividades de quarto de Fenris e Flio. Ao colocar Damalinas em um colchão, Ria se deita em cima dela, e a bruxa nervosa lembra que ambas são mulheres. No entanto, Ria revela a ela que, como uma gênia mágica, ela pode se tornar qualquer gênero que quiser, e isso traumatiza Damalinas, tanto que ela a expulsa de seu próprio mundo mental. Em outro lugar, em uma fonte termal, Fenris e Flio se sentam em lados opostos das paredes. Flio aprecia a sensação relaxante e pergunta a Fenris se ela gostaria de ir em uma lua de mel romântica com ele algum dia. Ela concorda, sentindo-se sedenta por alguma ação, e Flio rapidamente sai do banho, envergonhado. Em outro lugar do resort, Billeri tenta secretamente visitar um museu de brinquedos especiais para adultos, e Ria, o pervertido, rapidamente a encontra. Apesar da hesitação de Billeri, Ria a arrasta para dentro do museu, ansioso por travessuras. Ao mesmo tempo, Belano e as outras garotas estão almoçando com Gol e Uliminas. Blossom provoca Balirosa por ficar olhando para Gol, que elogia seu vestido. Uliminas fica com ciúmes, mas Gol não percebe seus sentimentos e sai para pegar bebidas. Em outro lugar do resort, Yuigard e sua equipe também estão apreciando comida humana, fingindo que tem um gosto horrível. Yuigard diz a seus demônios para proporcionarem algum entretenimento. Então, Fufun se levanta e começa a dançar como um velho bêbado. Yuigard a nocauteia pela dança idiota. Então, 2 outros demônios se levantam e começam a se dar tapas, como se fosse uma comédia dos Looney Tunes dos anos 40. Ambos não percebem que um de seus brincos supressores de magia cai, liberando mana maligna no ar. Enquanto isso, o herói idiota chega ao resort. Itsuya pede que ele a deixe aproveitar as fontes termais. Ele sorri com ar de satisfação e tira um cristal demoníaco de sua bolsa, dizendo que pode vendê-lo para pagar as férias deles. No entanto, o cristal absorve a mana maligna no ar e aumenta o poder dos 2 demônios que lutam, o que começa a destruir o resort ao redor deles. Tsuya percebe os 2 demônios idiotas lutando entre si, enquanto o cristal se liga ao herói, usando a mana maligna dos demônios para transformá-lo em uma besta sombria. A besta começa a destruir todo o resort ao redor deles,
mas Fleo impede que todo o prédio desmorone. Ele diz a Fenris para ir verificar a cena, enquanto Liminas explica que o monstro foi criado por uma gema sombria, que saiu do controle porque foi usada por um humano. Quando as meninas começam a sair para deter a besta, Gol lembra-as de que Fleo pode facilmente lidar com ela. No entanto, elas ficam chateadas e saem mesmo assim, não querendo deixar todo o fardo para Fleo. Gol sente-se inspirado pela coragem delas e decide levar o Liminas com ele para ajudar também. Depois de Gol se aproximar do monstro, Yuigard o avista e salta, pronta para uma revanche. Yuigard dispara rajadas sombrias contra Gol, que ele bloqueia facilmente. Então, ele usa a besta sombria para disparar um poderoso raio contra ele. Gol bloqueia com a mesma facilidade de antes, deixando seu irmão frustrado. Enquanto isso, Balirosa informa a Fleo que uma besta sombria está atacando o resort. Ela diz a ele que Gol estava conversando com alguns indivíduos suspeitos anteriormente, então é possível que ele tenha se aliado a Yuigard para lançar o ataque. No entanto, Fleo diz a ela que não há como Gol fazer tal coisa e confia nele para lidar com Yuigard. De alguma forma, a besta sombria captura Gol com tentáculos. Então Gol move seu corpo e o joga dentro do prédio. Como Gol está tendo problemas com a poderosa magia da gema, Fenris decide separar os humanos da gema. Ela se teletransporta acima da gema e dá um soco no herói para tirá-lo de lá, o que dissipa o monstro sombrio e faz com que Tsuya caia de uma grande altura, mas Gol a protege. Depois disso, Yuigard se prepara para lutar contra Gol novamente. Lá embaixo, o Liminas pergunta ao grupo de Yuigard por que eles estão causando tal confusão, mas os quatro infernais dizem a ela que estavam apenas aproveitando as férias e não tem nada a ver com os dois irmãos. Fufun fica com raiva de Liminas e a ataca com sua aranha, mas o gato pula sobre ela com fúria. No telhado, Gol bloqueia facilmente todos os golpes de Yuigard antes de revidar com um feitiço mágico. Yuigard continua atacando-o mesmo assim, irritado porque seu poderoso irmão agora está defendendo seus ataques de forma tão passiva. Finalmente levando a sério, Gol agarra a boca de Yuigard e sela toda a sua mana. Gol diz a ele que aprendeu o feitiço com os humanos para derrotar o antigo senhor dos demônios, dizendo que sua raça demoníaca sempre pressionou demais os humanos. Yuigard se sente traído por seu irmão ter usado técnicas humanas, enquanto lá embaixo, os funcionários do resort combinam suas magias e o selam com o resto de sua equipe. Irritada por eles terem danificado seu resort, a proprietária os bane de volta para o reino demoníaco na frente de todos. Enquanto Fenris usa o rosto do herói como um tambor por arruinar suas férias, Balirosa diz a ela para se afastar do prédio para que Fleo possa repará-lo com magia. Após os reparos mágicos, a família Fleo limpa o resort e o conserta em pouco tempo, agradando a proprietária. Como agradecimento, ela diz a todos que eles estão livres para desfrutar do resort o quanto quiserem. Depois disso, as meninas provocam umas às outras nas fontes termais, enquanto Fleo desfruta de um momento de tranquilidade com Gol. Gol o admira por não usar seus poderes de forma egoísta, dizendo que, com o apoio dele, eles podem acabar com a guerra sem sentido entre humanos e demônios. Fleo diz a ele que, mesmo tendo poderes sobrenaturais, ainda não tem uma solução rápida para resolver todos os conflitos. No entanto, ele se sente esperançoso de que, com o apoio de seus amigos e esposa, eles possam avançar lentamente em direção a uma solução, e Gol concorda em apoiá-lo nessa jornada. Depois do banho, todos ficam animados com o buffet gratuito oferecido pelo proprietário, enquanto um atendente secretamente dá comida a Fenris para aumentar seu poder amoroso. Enquanto isso, Balirosa agradece a Gol por proteger os humanos, e Uliminas fica com ciúmes por ela estar tentando flertar com ele. Depois de um bom jantar, todos vão para a cama. Mais tarde, Fenris sai para sentar-se com Fleo, que lhe pergunta o que ela acha dos humanos. Fenris diz a ele que, embora os humanos sejam fracos, suas vidas são cheias de propósitos, além de apenas lutar. Ela se lembra de como Balirosa a derrotou facilmente com sua culinária, dizendo que depois de passar tanto tempo com os humanos, ela passou a respeitá-los e amá-los. Fenris se pergunta por que Fleo quer saber isso, e ele responde que, se a luta entre humanos e demônios piorar, ele precisará da ajuda dela para proteger as pessoas inocentes. Ele a abraça com força, dizendo que, com a ajuda dela, ele sempre manterá o equilíbrio e ajudará ambos os lados de forma justa. E Fenris concorda em apoiá-lo em tudo o que ele quiser. Então, ela o abraça com mais força, dizendo que quer criar um mundo melhor para o futuro filho deles, e os dois compartilham uma noite apaixonada. Mais tarde, pela manhã, Bylery e Blossom percebem como Fenris está alegre e tentam ignorar o que aconteceu
aconteceu. Gol parece alheio, mas o Liminas o silencia, e todos se teletransportam de volta para casa. Logo, a vida volta ao normal, com Belano começando sua carreira de professora, Blossom cultivando seus vegetais, com Ria e Flio trabalhando em seu equipamento com Gol. Quando Balirosa volta da caçada, o Liminas fica protetora com Gol. Então, ela muda de assunto e pergunta sobre a cerimônia de coroação da princesa Elizabeth. Flio acha que as cidades devem estar cheias de vida por causa da nova rainha, mas Balirosa fica preocupada que os demônios possam atacar. No entanto, Gol diz a ela que Wigard levará algum tempo para recuperar sua mana. De volta à capital real, Elizabeth termina sua coroação e pergunta ao seu conselheiro onde está seu pai. Sabendo que seu pai fugiu depois de ser exposto por seus atos malignos, Elizabeth se sente determinada a compensar seus fracassos. Enquanto isso, o herói idiota está se escondendo em outro buraco com Tsuya, que se sente cansada de correr o tempo todo. Ele tenta iludi-la, dizendo que um dia ele se tornará o herói novamente. Então, ela deve se animar. De volta à casa do barão, Fenris chama todos para jantar e se sente feliz por ter feito tantos novos amigos neste mundo. Ele se aproxima de Fenris e sugere que, se um dia abrirem uma loja, podem incluir a culinária dela e os produtos da fazenda. Fenris concorda em ajudá-lo a abrir a loja dos seus sonhos e eles entram juntos. Este foi o fim, obrigado por assistir. Inscreva-se no canal, assista ao próximo vídeo na tela e ative o sino de notificações para mais resumos.